Desde cedo, percebi o olhar de desdém dos meus irmãos mais velhos. Essa sensação culminou na exclusão de todos os seus casamentos, uma decisão que me levou a não convidá-los para o meu próprio. O que se seguiu os deixou sem palavras. Meu nome é Sabrina e sou a caçula de 5 filhos. Antônio, André, Evelyn e Benjamin eram tão mais velhos que eu que, por vezes, sentia como se pertencesse a outra família. Quando finalmente alcancei a idade de formar minhas primeiras lembranças, eles já estavam saindo de casa, indo para a faculdade ou iniciando suas vidas adultas. Era como se eu fosse uma reflexão tardia, um apêndice estranho que eles toleravam. Apesar disso, eu os amava. Quando se é o filho mais novo, os irmãos mais velhos parecem heróis. Para mim, quando criança, Antônio era o máximo, o irmão mais velho e legal que nunca errava. André era mais quieto e sério, mas eu ainda o adorava. Evelyn era minha irmã mais velha, aquela que eu sempre esperei que me deixasse entrar em sua vida e me mostrasse como ser como ela. E Benjamin, o mais novo dos mais velhos, era o que parecia mais próximo de minha idade, mas mesmo ele me mantinha à distância. A primeira vez que realmente senti o quanto eu não importava para eles foi no casamento de Antônio. Eu tinha 10 anos, uma idade estranha em que você se sente velho o suficiente para participar de coisas de adultos, mas ainda é tratado como criança. Quando Antônio e sua noiva, Grazi, anunciaram que teriam um casamento sem crianças, presumi que isso não se aplicava a mim. Afinal, eu não era uma criança aleatória que jogaria comida ou gritaria durante os votos, e eu era a irmã dele. Ainda me lembro do dia em que meus pais me chamaram para conversar. Eu estava tão animada que até perguntei à minha mãe se podia usar um de seus colares no grande dia. Foi então que ela disse: Antônio e Grazi terão um casamento só para adultos, Sabrina. Você não poderá ir. Fiquei olhando para ela por um segundo, tentando processar. Mas eu não sou como outras crianças, disse, tentando argumentar. Eu ficarei quieta, prometo. Ela acariciou minha cabeça como se eu fosse um cachorrinho. É só para adultos, querida. Você entenderá quando for mais velha. Eu não entendi nada. Chorei no meu quarto por horas. Antônio era meu irmão e eu queria vê-lo se casar. Queria estar lá para ver Grazi, que eu já considerava minha irmã, caminhar até o altar. Mas, em vez disso, meus pais me deixaram com uma babá. Lembro-me da sensação de olhar para o relógio naquele dia, imaginando tudo o que eu estava perdendo. Quando Antônio voltou da lua de mel, pensei que talvez ele mencionasse algo, talvez pedisse desculpas por eu não ter podido ir ou me contasse alguma história engraçada do casamento. Mas ele não fez nada. Agiu como se eu nem fizesse parte daquilo, como se eu nem valesse a pena ser reconhecida. 2 anos depois, André ficou noivo. Eu tinha 12 anos e pensei que as coisas seriam diferentes. Eu estava mais velha, mais quieta e muito bem comportada. Eu não reclamava nem causava problemas, e me certificava de que todos soubessem disso. Então, quando disseram que o casamento dele também seria sem crianças, pensei, ok, mas desta vez serei convidada. Não. Mais uma vez, ouvi o mesmo discurso: André e sua noiva querem que o casamento seja só para adultos, Sabrina. Não é nada pessoal. Não é pessoal. Parecia muito pessoal quando aconteceu 2 vezes. Tentei não chorar dessa vez. Eu estava mais velha e queria agir com mais maturidade. Não implorei nem gritei, apenas fiquei sentada em silêncio enquanto meus pais davam suas desculpas. Minha mãe até tentou me consolar: você terá seu próprio casamento um dia e será maravilhoso, você verá. Mas isso não me fez sentir melhor. Eu estava começando a perceber algo: meus irmãos não me viam como família, pelo menos não da maneira como eu os via. Quando Evelyn ficou noiva, eu tinha 15 anos, uma adolescente completa que não queria nada mais do que se sentir incluída. A princípio, Evelyn nem planejava proibir crianças em seu casamento, ela queria que todos viessem. Mas, é claro, a família teve que se meter. Minhas tias e tios ficavam dizendo coisas como: é tão revigorante ter um casamento sem crianças correndo soltas, e crianças só tornam as coisas tão caóticas. Eventualmente, Evelyn cedeu.
A regra se tornou: ninguém com menos de 16 anos. Eu tinha 15, tão perto que pareceu um tapa na cara. Fui até Evelyn e perguntei: posso ser uma exceção? Eu sou sua irmã, eu ficarei quieta, prometo. Evelyn olhou para mim com uma expressão séria e disse: se eu abrir uma exceção para você, o que acontecerá com as outras crianças? Não seria justo. Justo? Você está brincando comigo? Perdi a paciência. Comecei a gritar: não é justo que eu não possa ir a nenhum dos seus casamentos. Eu não sou apenas uma criança, eu sou sua irmã. Foi aí que meus pais se envolveram. Fiquei de castigo por 6 meses por desrespeitar Evelyn e causar drama. 6 meses. Passei a maior parte desse tempo no meu quarto, remoendo minha raiva e mágoa. Quando Benjamin ficou noivo, eu tinha 17 anos e nem me dei ao trabalho de perguntar. Eu já sabia que não seria convidada. E, de fato, o anúncio veio: casamento sem crianças. Naquele ponto, eu estava anestesiada. Não chorei, não gritei e não perguntei por quê. Apenas aceitei. Mas o que realmente doeu foi que minha prima Charlotte, que tinha acabado de fazer 18 anos, foi convidada. Ouvi falar disso através da família. Aparentemente, eles achavam que 18 anos era o limite. A ironia não me passou despercebida. Charlotte era apenas alguns meses mais velha que eu, mas pôde ir porque tinha atingido a idade mágica da vida adulta. Quando meus pais perguntaram por que eu não fiz um grande alarde ao parabenizar Benjamin, apenas dei de ombros. Mandei a ele uma mensagem rápida: parabéns, espero que seja um ótimo dia. Então me tranquei no meu quarto, como sempre fazia. Naquele ponto, eu já tinha me desligado emocionalmente. Percebi que simplesmente não importava para eles. Eu não era a irmãzinha deles, era apenas uma criança em que eles mal pensavam, e isso doeu. Doeu muito. Anos se passaram após o último casamento. Parei de tentar me encaixar na vida dos meus irmãos porque, honestamente, eu estava cansada. Cansada de ser a excluída, cansada de ser a irmã mais nova com quem ninguém se importava, a menos que fosse conveniente para eles. Quando conheci Isaac, meu agora noivo, eu já havia me desligado bastante da dinâmica familiar. Não esperava muito de ninguém. Isaac foi a primeira pessoa a realmente escutar quando lhe falei sobre minha família. Lembro-me de estar sentada em seu sofá, contando como fui banida de 4 casamentos dos meus irmãos, e ele pareceu genuinamente chocado. Espera, eles não te convidaram? Nem quando você tinha uns 15 anos. Não, respondi, tentando disfarçar como ainda doía. Que droga! Você é a irmã deles, exclamou, balançando a cabeça por um momento antes de acrescentar: isso é muito errado. Acho que foi naquele momento que percebi o quão errado realmente era. Passei tantos anos me convencendo de que era normal. Casamento sem crianças soava razoável no papel. Não era como se eu estivesse sendo deliberadamente alvo, certo? Mas não, 4 vezes minha família escolheu me excluir. Nenhum irmão sequer pensou: ei, Sabrina deveria estar lá. Não era normal. Então, quando Isaac e eu ficamos noivos alguns anos depois, eu sabia de uma coisa com certeza: meu casamento seria diferente. Meu casamento seria cheio de pessoas que realmente se importavam comigo, pessoas que queriam me celebrar, não apenas aparecer porque era esperado delas. Foi então que tomei minha decisão: não convidaria meus irmãos. Não foi um grande momento dramático. Não escrevi uma carta raivosa nem anunciei no grupo da família. Simplesmente os deixei fora da lista de convidados. Sabia que isso acabaria explodindo, mas imaginei que lidaria com isso quando chegasse a hora. O primeiro sinal de problema surgiu cerca de 2 meses antes do casamento. Minha mãe me ligou aleatoriamente uma tarde, agindo de forma estranhamente alegre. Eu deveria ter desconfiado. Então, Sabrina, ela disse naquela voz que sempre usava quando queria algo: como estão os preparativos do casamento? Bem, respondi cautelosamente, quase tudo pronto. Que ótimo, disse ela, parando por um momento antes de acrescentar: seus irmãos e irmã ainda não receberam os convites, você já os enviou?
Meu coração começou a acelerar. Eu não queria ter essa conversa ainda. Sim, eu enviei, disse, tentando soar casual. Ela não perdeu a deixa. Bem, eles não receberam nenhum. Talvez tenha se perdido no correio. Suspirei. Mãe, eu não os convidei. Houve silêncio do outro lado da linha, apenas uma pausa pesada e chocada. Então veio a explosão. O quê, Sabrina? Como você pôde não convidar sua própria família, seus irmãos? O que há de errado com você? Apertei o telefone e tentei manter a calma. Eles não me convidaram para os casamentos deles, mãe. Nenhum deles. Então estou retribuindo o favor. É justo. Ela soou como se eu tivesse acabado de cometer um crime. Isso era diferente, você era jovem, eles não queriam te machucar. Ri amargamente. Bem, machucou de qualquer maneira. E agora cansei de fingir que não. Ela começou a me culpar imediatamente. Sabrina, você está sendo rancorosa. Família é família, você não simplesmente os exclui assim. O que as pessoas vão pensar? E lá estava. O que as pessoas vão pensar? A preocupação favorita da minha mãe. A interrompi antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Não me importa o que as pessoas pensam, mãe. Este é o meu casamento e só estou convidando pessoas que se importam comigo. Eles não se importaram o suficiente para me incluir nos grandes dias deles, então não vejo por que mereceriam estar no meu. Ela desligou na minha cara. Não fiquei surpresa. Naquela noite, o grupo da família explodiu. Começou com Evelyn sendo falsa como sempre. Oi, Amy, aconteceu alguma coisa com o correio? Ainda não recebemos nossos convites. Então veio André, direto como sempre. O que está acontecendo? Por que não fomos convidados? Fiquei olhando para o meu telefone por um longo tempo, debatendo se respondia ou não. Parte de mim queria colocar tudo para fora, dizer exatamente o quanto eles me magoaram ao longo dos anos, mas outra parte não via sentido. Eles não entenderiam, nunca entenderam. Então não disse nada. Apenas deixei a conversa no lido. Isaac percebeu que eu estava quieta durante o jantar e perguntou o que havia de errado. Mostrei a ele as mensagens e ele balançou a cabeça. Você não deve nenhuma explicação a eles, amor, eles fizeram suas escolhas. Sim, mas, minha voz falhou. Eles vão me fazer parecer a vilã, eu sei. Deixe que façam, disse ele firmemente. Você sabe a verdade, isso é tudo o que importa. No dia seguinte, meus pais apareceram no meu apartamento sem avisar. Nem precisei perguntar o que eles queriam. Minha mãe invadiu assim que abri a porta. O que você está pensando, Sabrina? Não convidar seus próprios irmãos para o seu casamento? Que tipo de pessoa faz isso? Tentei manter a calma, embora minha paciência estivesse se esgotando. Mãe, eu já disse, eles não me consideraram importante o suficiente para me incluir nos casamentos deles, então eu não os estou incluindo no meu. Meu pai finalmente falou, sua voz severa. Você está sendo infantil, Sabrina. Está se apegando a algo que aconteceu anos atrás. Foi aí que perdi a paciência. Eu era criança quando eles fizeram isso, pai. Eu implorei para estar nos casamentos deles e todos me excluíram. Não fale comigo sobre ser infantil quando fui eu quem ficou chorando em casa 4 vezes. Eles não souberam o que dizer. Minha mãe pareceu prestes a chorar, mas não a deixei me culpar desta vez. Vocês podem continuar defendendo ele se quiserem, mas eu não vou mudar de ideia. Se eles se importassem comigo, teriam demonstrado isso naquela época. Eles saíram furiosos e frustrados. Nos dias seguintes, as mensagens dos meus irmãos ficaram mais desagradáveis. André me chamou de egoísta, Evelyn disse que eu estava arruinando a família, Benjamin nem se deu ao trabalho de adoçar as palavras. Você está sendo mesquinha, Sabrina. Cresça. Não respondi a nenhum deles. Eu não precisava mais me explicar.
Isaac me abraçou uma noite enquanto eu rolava as mensagens deles e disse: "Estou orgulhoso de você, sabe, por se defender." E pela primeira vez, eu também me senti orgulhosa de mim mesma. Depois da primeira onda de drama familiar, esperei que as coisas se acalmassem. Imaginei que eles resmungariam entre si por um tempo, talvez reclamassem com alguns primos distantes e depois seguiriam em frente. Era assim que as coisas geralmente aconteciam quando minha família não conseguia o que queria. Mas subestimei o quão grande eles fariam isso. Começou pequeno. Evelyn, é claro, não resistiu a postar um status passivo-agressivo no Facebook: "Família é para sempre", mesmo quando algumas pessoas esquecem o que essa palavra significa. Revirei os olhos com tanta força que pensei que eles poderiam ficar presos. Isaac estava rolando o celular ao meu lado no sofá e, quando mostrei a ele a postagem, ele balançou a cabeça. "Ela tem 14 anos, basicamente", murmurei, tentando ignorar. Disse a mim mesma que não importava, eu sabia a verdade e sabia que não estava fazendo nada de errado, mas ainda me incomodava. É difícil não se sentir magoada quando sua própria irmã se esforça para te atacar publicamente. Não parou por aí. Nos dias seguintes, pequenas alfinetadas começaram a aparecer no grupo da nossa família extensa. Eu o havia silenciado há muito tempo, mas Isaac ainda verificava o celular. Uma tarde, ele disse: Sabrina, talvez você queira ver isso." As mensagens estavam voando. "Evelyn, é tão triste quando a família começa a priorizar pequenas mágoas em vez de amor." "André, eu simplesmente não entendo. Achei que éramos melhores que isso." E então Antônio, o bom e velho "sou mais velho e sei o que é melhor", decidiu dar o seu golpe. "Nunca percebi quanta amargura você estava guardando, Sabrina. É realmente triste que você esteja arruinando relacionamentos por algo que aconteceu anos atrás." Fiquei olhando para a tela, meu sangue fervendo. Eles não entendiam. Eles ainda não entendiam. Fizeram parecer que eu estava exagerando um problema menor, como se não tivessem passado minha vida inteira me excluindo. Quis responder, quis digitar cada coisa que eles haviam feito e fazê-los ver o quão hipócritas estavam sendo, mas sabia que era melhor não. Discutir com eles apenas lhes daria mais munição. Eles distorceriam minhas palavras, dizendo que eu estava sendo dramática ou instável ou qualquer outra coisa que quisessem dizer para evitar assumir a responsabilidade. Em vez disso, fiz a única coisa que eles nunca esperaram: saí do grupo naquela noite. Minha mãe me ligou. Eu sabia que ela tinha ouvido falar do incidente do grupo porque ela começou a gritar assim que atendi. "Sabrina, o que há de errado com você?" "Oi, mãe", disse friamente. "Não comece com essa atitude", ela retrucou. "Você sabe o que fez? Seus irmãos estão com o coração partido. Você está destruindo esta família." Com o coração partido, ri amargamente. "Eles me ignoraram durante toda a minha infância, mas agora estão com o coração partido? Me poupe." "Você está sendo tão rancorosa", ela disse. "Você sempre foi assim, guardando rancor e fazendo tudo sobre você." Foi aí que perdi a paciência. "Eu sou a que guarda rancor, mãe?" Eu tinha 10 anos quando Antônio se casou, 10. Eu chorei porque queria estar lá e todos vocês me disseram que eu não era importante o suficiente para ser incluída. E não parou por aí. Aconteceu de novo e de novo e de novo. Eu implorei para estar no casamento de Evelyn e ela me disse não porque não seria justo. "Isso foi anos atrás", ela disse com desdém. "Sim, e eu ainda vivo com o que isso me fez sentir. Todos vocês decidiram que eu não era importante o suficiente naquela época. Por que vocês de repente mereceriam um lugar na primeira fila da minha vida agora?" Ela não teve resposta para isso. Em vez disso, tentou inverter a situação. "Não se trata dos casamentos, Sabrina. Trata-se de você afastar todos porque está amargurada. Isaac provavelmente está te encorajando, não está?" Gemei. "Mãe, pare de culpar Isaac. Isso não tem nada a ver com ele. Trata-se de eu finalmente perceber que mereço mais do que ser tratada como se eu não importasse."
A voz dela suavizou, como se estivesse tentando bancar a mãe preocupada. Sabrina, você não entende. Família é tudo o que você terá no final. Amigos e parceiros vêm e vão, mas sua família é para sempre. Não, disse firmemente. Família deveria se importar com você, deveria amar e apoiar você. Não foi isso que vocês foram para mim. Ela começou a chorar, soluços grandes e dramáticos que eu sabia que eram mais sobre me fazer sentir culpada do que qualquer outra coisa. Você vai se arrepender disso um dia, Sabrina, ela disse entre lágrimas. Você vai ver. Acho que não vou, disse baixinho antes de desligar. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Bloqueei Evelyn e André nas redes sociais porque não aguentava os comentários maldosos constantes. Minha mãe ligou para Isaac 2 vezes, aparentemente esperando fazê-lo cair na razão. Ele não atendeu. Então Antônio me enviou um longo e-mail, sim, um e-mail de verdade, sobre perdão e união familiar. Ele até teve a audácia de citar algum versículo bíblico sobre deixar a raiva ir. Não respondi. Isaac e eu nos sentamos uma noite e eu desabafei sobre tudo. Parece que eles estão determinados a fingir que o problema sou eu. Eles não veem o quão errado é que eles me ignoraram por anos e depois surtaram quando finalmente me defendi. Sabe o que é, disse Isaac. Eles não estão bravos por não terem sido convidados, eles estão bravos por não poderem mais te controlar. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Ele estava certo. Minha vida inteira, minha família me tratou como uma reflexão tardia, como alguém que eles podiam descartar quando lhes convinha. Mas agora que eu estava fazendo algo por mim mesma, algo que eles não podiam controlar, eles não conseguiam lidar com isso. Eles vão superar isso eventualmente, disse, embora não tivesse certeza se acreditava. E então Isaac disse algo que realmente ficou comigo, talvez sim, talvez não, mas de qualquer maneira, não é seu problema. Ele estava certo. Pela primeira vez, percebi que não devia nada à minha família, nem meu tempo, nem minha atenção e certamente não um convite para o meu casamento. Uma semana depois, meu pai me enviou uma mensagem curta e carregada de culpa. Sabrina, sua mãe não está bem, ela está muito chateada com tudo isso. Talvez você pudesse reconsiderar. Fiquei olhando para ela por um longo tempo antes de responder. Talvez ela devesse ter pensado nisso antes de me ignorar todos esses anos. Apertei em enviar e então bloqueei o número dele. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. As semanas que antecederam meu casamento foram uma estranha mistura de excitação e tensão. Por um lado, eu estava emocionada por finalmente me casar com Isaac e ter o dia com que sonhava desde criança. Por outro lado, o drama com minha família ainda pairava como um convidado indesejado. Meus pais haviam parado de me ligar diretamente, provavelmente porque eu havia bloqueado o número da minha mãe após seu último ataque, mas isso não impediu outras pessoas. Minha tia me ligou do nada. Eu não falava com ela há anos, então fiquei imediatamente desconfiada quando o nome dela apareceu no meu telefone. Atendi e ela foi direto ao ponto. Sabrina, querida, não entendo por que você está fazendo tanto alarde disso, disse ela em seu tom doce, mas condescendente. Família é família, não é certo deixar seus irmãos fora do seu casamento. Suspirei, apertando o telefone um pouco mais forte. Tia Eleanor, não se trata apenas do casamento, isso vem acontecendo há anos. Não vou mudar de ideia. Mas é família, ela insistiu, como se essa palavra devesse consertar tudo. Tenho certeza de que eles não queriam te machucar naquela época. Você não pode simplesmente deixar isso para lá e ser a pessoa mais madura? Fechei os olhos, tentando não explodir. Ser a pessoa mais madura não significa deixar as pessoas te pisotearem. Significa saber quando se colocar em primeiro lugar. Houve uma pausa do outro lado da linha e pude ouvi-la suspirar dramaticamente. Bem, só espero que você não se arrependa disso um dia ou que sinta falta da sua família e eles não estejam lá. Não disse nada, apenas desliguei. Na manhã do casamento, acordei sentindo uma estranha combinação de paz e nervosismo. Não eram os nervos normais de se algo der errado do dia do casamento, era mais como se eu estivesse esperando que algo acontecesse.
Eu sabia que minha família não estava convidada, mas não conseguia afastar a sensação de que eles encontrariam uma maneira de se intrometer no dia de alguma forma. Mas Isaac, sendo o cara incrível que é, se recusou a me deixar pensar nisso. Quando contei a ele sobre minhas preocupações enquanto nos arrumávamos separadamente, ele apenas sorriu e disse: "Amor, este dia é sobre nós, nada mais importa. Se alguém tentar arruinar, eu pessoalmente o escoltarei para fora." Aquilo me fez rir e, pela primeira vez em semanas, senti-me mais leve. O local que escolhemos era perfeito, pequeno e íntimo, um jardim cercado por flores, luzes cintilantes penduradas nas árvores e um pequeno gazebo onde faríamos nossos votos. Eu não queria um casamento gigante e elaborado, queria algo que parecesse real e cheio de amor, e foi exatamente isso que tivemos. Meus amigos mais próximos estavam lá, junto com alguns familiares distantes que haviam sido realmente gentis comigo ao longo dos anos. Parecia certo. Enquanto eu estava em frente ao espelho, dando os toques finais no meu vestido, minha madrinha, minha melhor amiga Scarlett, entrou e sorriu. "Você está incrível, Sa." "Obrigada", respondi suavemente, sentindo uma onda de emoções. Scarlett sentou-se na beira do sofá e me observou por um momento. "Você está bem?" Hesitei antes de acenar com a cabeça. "Sim, eu só, não sei, triste, acho. Não sobre hoje está perfeito, mas sobre o fato de que minha família não está aqui." Ela franziu a testa e se inclinou para frente. "Sabrina, está tudo bem sentir isso. Só porque você fez a escolha certa não significa que não doa." Suas palavras me atingiram com força. Virei-me para olhá-la, lágrimas brotando nos meus olhos. Eu queria que eles se importassem, sabe? Eu queria que eles lutassem por mim quando eu era criança, e eles nunca fizeram. Scarlett se levantou e me abraçou apertado. "Você não precisa da aprovação deles. Você tem pessoas que te amam, foque nisso." Acenei com a cabeça, respirando fundo. Ela estava certa. Hoje não era sobre minha família, era sobre mim e Isaac. Quando a cerimônia começou, fiquei tão sobrecarregada pela beleza de tudo que esqueci todo o resto. Lembro-me de estar no final do corredor, olhando para Isaac e pensando: é isso. É assim que a felicidade se sente. Enquanto caminhava em direção a ele, senti uma sensação de liberdade me invadir. Eu não era mais a irmãzinha esquecida, não era mais a criança que implorava para ser incluída e era rejeitada. Eu era uma noiva cercada por pessoas que realmente me amavam e queriam me ver feliz. Os votos foram perfeitos. Isaac prometeu me amar, me proteger e sempre estar ao meu lado, e eu prometi o mesmo. Quando dissemos sim, não havia um olho seco na plateia, incluindo o meu. A recepção foi tudo o que eu esperava. Rimos, comemos, dançamos até nossos pés doerem. Meus amigos fizeram brindes para nós, compartilhando histórias engraçadas e desejos sinceros para o nosso futuro. Os pais de Isaac, que sempre foram tão gentis comigo, me disseram que estavam orgulhosos de me ter como parte de sua família. Em um momento, me afastei da multidão só para absorver tudo. Fiquei na beira do jardim, olhando as luzes cintilando nas árvores e as pessoas rindo juntas, e me senti tão completa. Por tantos anos, acreditei na mentira que minha família me contou, que eu não importava, que não era importante o suficiente para fazer parte de suas vidas. Mas parada ali, observando todas aquelas pessoas que realmente se importavam comigo, percebi algo: eu importo para as pessoas que realmente merecem me conhecer. Mais tarde naquela noite, quando a recepção começou a diminuir, uma das minhas primas me puxou de lado. "Oi, Sabrina, provavelmente não deveria dizer isso, mas..." Gemei. "O que foi agora?" Ela pareceu envergonhada. Sua mãe e Evelyn aparentemente deram algum tipo de jantar hoje à noite, como uma alternativa ao seu casamento. Fiquei olhando para ela por um segundo, depois caí na gargalhada. "Você está falando sério?" Ela acenou com a cabeça. "Eu sei, é patético, só achei que você deveria saber." Balancei a cabeça, ainda rindo. "Tudo bem, deixe que deem a festa da pena delas. Espero que a comida esteja boa."
Percebi que minha prima esperava que eu ficasse chateada, mas honestamente não estava. Se alguma coisa, era a prova de que eu havia tomado a decisão certa. Minha família passou a vida inteira me excluindo e depois tentando justificar isso. Agora que eu estava estabelecendo o limite, eles não conseguiam lidar com isso. No final da noite, Isaac e eu compartilhamos uma última dança enquanto todos se reuniam ao nosso redor. Enquanto nos embalávamos juntos, sussurrei: "Estou tão feliz que fizemos isso." Ele sorriu para mim. Eu também, amor, este é apenas o começo. E pela primeira vez, eu acreditei. Minha família não estava lá. Eles não puderam ver o melhor dia da minha vida, mas essa foi a perda deles, não minha. Porque enquanto eu olhava ao redor da sala, cercada de amor e riso, percebi que tinha tudo o que sempre precisei, e nada disso veio deles. Achei que o pior já tinha passado depois do casamento, realmente achei. O dia tinha sido perfeito, tudo o que eu esperava e mais, e senti como se finalmente tivesse superado as bobagens da minha família. Não senti falta deles na cerimônia, não passei um segundo imaginando como teria sido se eles estivessem lá. Estava cercada de pessoas que me amavam e isso era o suficiente. Mas se há uma coisa que aprendi sobre minha família, é que eles não gostam de ser ignorados. É quase como se eles não conseguissem lidar com o fato de que eu estava feliz sem eles, então decidiram mexer o caldeirão mais uma vez. Começou com uma mensagem de Evelyn uma semana depois do casamento. Claro que foi Evelyn, ela sempre foi a primeira a tirar a pedra quando se tratava de drama familiar. Vi algumas fotos do seu casamento. Não acredito que foi em um jardim, parecia casual, mas acho que era o que você queria. Fiquei olhando para a mensagem, atônita. Ela nem sequer conseguia fingir ser legal. Não bastava ela simplesmente me deixar em paz, ela tinha que encontrar algo para criticar. Fiquei tentada a responder com algo sarcástico, algo sobre como o casamento dela poderia ter sido mais elegante, mas pelo menos o meu não estava cheio de sorrisos falsos e pessoas que não se importavam comigo. Mas me contive, eu não devia uma resposta a ela. Alguns dias depois, comecei a receber mensagens de familiares distantes com quem não falava há anos. Aparentemente, Evelyn, Antônio e André estavam em algum tipo de campanha para me pintar como a vilã. Minha tia Eleanor, sim, a mesma que tentou me fazer sentir culpada antes do casamento, me enviou outra mensagem. Sabrina, não sei o que aconteceu entre você e seus irmãos, mas eles estão muito magoados. Evelyn diz que tentou entrar em contato e você a está ignorando. Talvez seja hora de deixar o passado para trás. Suspirei e revirei os olhos. Quantas vezes eu teria que explicar isso? Quantas pessoas meus irmãos precisavam envolver nessa bagunça antes de perceberem que eu não cederia? Isaac percebeu que eu estava frustrada e sentou-se ao meu lado. Outra viagem de culpa? Perguntou, olhando para o meu telefone. Sim, tia Eleanor de novo. Ela diz que eles estão magoados. Ele bufou. Magoados porque não podem mais te controlar. Sorri levemente. Ele não estava errado. Eu só não entendo, eles me ignoraram por anos, eu implorei para ser incluída em suas vidas e eles me excluíram. Agora, de repente, eu sou a vilã por estabelecer limites. É sempre assim, disse ele suavemente. Quando você começa a se proteger, as pessoas que te machucaram são as primeiras a chorar sobre isso. O ponto mais baixo veio alguns dias depois, quando minha mãe apareceu sem avisar. Era uma tarde de domingo, e Isaac e eu estávamos tendo um dia preguiçoso, preparando um brunch de pijama, rindo das panquecas queimadas. Ouvimos uma batida na porta e eu paralisei. Eu simplesmente sabia que era ela. E, de fato, abri a porta para encontrar minha mãe parada ali, tão dramática como sempre. Sabrina, ela disse, sua voz já carregando aquele tom familiar de decepção, precisamos conversar. Suspirei. Mãe, agora não é uma boa hora. Ela não se importou, empurrou a porta levemente, tentando entrar. Isaac apareceu atrás de mim, gentilmente colocando a mão no meu ombro em apoio. Sabrina, por favor, ela continuou, isso já foi longe demais, seus irmãos estão arrasados. Arrasados?
Você realmente acha que é assim que a família deveria agir? Cerrei os dentes e mantive a voz calma. Você não pode simplesmente aparecer aqui e me dar sermão, mãe. Convidei as pessoas que se importam comigo para o meu casamento. Eles não foram incluídos, e a culpa é deles, não minha. Seu rosto caiu naquela expressão familiar de descrença, como se ela não pudesse compreender como eu poderia possivelmente enfrentá-la. Você não está falando sério. Eles te amam, Sabrina, eles são sua família. Não, mãe, disse com firmeza. Família não te faz sentir pequena. Família não te exclui quando você é criança e depois exige fazer parte da sua vida quando é conveniente para eles. Passei minha vida inteira tentando provar que eu importava para eles, e eles nunca se importaram. Cansei. Ela piscou, atônita em silêncio pela primeira vez. Percebi que ela queria discutir, mas Isaac se adiantou, sua voz gentil, mas forte. Acho que é hora de você ir, disse simplesmente. Minha mãe olhou entre nós dois, seu rosto uma mistura de raiva e tristeza. Você vai se arrepender disso, Sabrina, disse ela, sua voz agora suave, como se estivesse proferindo uma profecia. Você sentirá nossa falta um dia, e nós não estaremos lá. Encarei seus olhos, sem vacilar. Não, mãe, eu não vou. Isaac fechou a porta atrás dela, e por um momento fiquei ali parada, tentando processar tudo. Pensei que me sentiria culpada, mas não senti. Senti alívio. No dia seguinte, recebi uma mensagem de André. A mãe disse que foi falar com você e você bateu a porta na cara dela. Muito maduro, Sabrina. Você se tornou alguém que eu nem reconheço. Li a mensagem em voz alta para Isaac, que balançou a cabeça. Bloqueei ele. Você não precisa disso. E eu o fiz. Um por um, bloqueei cada irmão e parente que decidiu embarcar no trem da culpa. Percebi algo importante naquele dia, eu não lhes devia meu tempo, minha energia ou mesmo uma explicação. Por anos, eles me fizeram sentir invisível, agora eu estava assumindo o controle. As semanas que se seguiram foram tranquilas, pela primeira vez em muito tempo. Sem as mensagens constantes e os comentários passivo-agressivos, finalmente senti que podia respirar. Isaac e eu nos concentramos em nos estabelecer na vida de casados, decorando nosso pequeno apartamento e planejando nosso futuro. Uma noite, estávamos sentados no sofá assistindo a algum filme bobo, e Isaac se virou para mim. Você se arrepende de alguma coisa? De não tê-los no casamento? Pensei por um momento antes de balançar a cabeça. Não. Achei que sim, mas não me arrependo. Passei tanto tempo tentando ganhar a aprovação deles, e para quê? Não sinto falta deles, não sinto falta de me sentir como se eu não fosse boa o suficiente. Ele sorriu e apertou minha mão. Bom. Você merece melhor. E ele estava certo, eu merecia melhor. Um mês após o casamento, recebi uma última mensagem. Desta vez, era do número de Evelyn, enviada através de outro telefone, já que eu a havia bloqueado. Você destruiu esta família, Sabrina. Espero que esteja feliz. Fiquei olhando para a tela por um segundo antes de deletar a mensagem. Nem sequer senti raiva, apenas senti que tinha acabado. Porque eu estava feliz, pela primeira vez na vida. Eu não estava correndo atrás da aprovação deles, não estava implorando por migalhas de amor e atenção. Eu estava cercada por pessoas que se importavam comigo, e isso era o suficiente. Sempre foi. O que você teria feito no lugar de Sabrina? Você teria convidado seus irmãos para seu casamento ou não? Conte aqui nos comentários, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e se inscreva no canal para mais histórias de família.